Bom dia, queridos irmãos, neste domingo, dia 26 de abril, quarto domingo da Páscoa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo, dia do Senhor, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o rosto humano do Pai, e desde o Antigo Testamento, o sonho de Deus era dar bons pastores às pobres ovelhas do povo eleito de Israel. Jesus é o supremo bom pastor. Ele não aproveita das ovelhas, mas dá a sua vida por elas. Você já se perguntou o que isso significa? Você já se viu como ovelha, talvez meio perdida? Você já enxergou Jesus como seu pastor? Você já se perguntou o que significa que Jesus dá a sua vida por você a cada minuto? Você já se perguntou ou procurou se tornar íntimo de Jesus, como Maria Madalena, que o reconhece ressuscitado pela sua voz? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu sou que a dou, por minha vontade. Eu tenho o poder de doá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a primeira coisa que notamos nesse trecho é o grande carinho, é o grande amor que Jesus tem para o seu pequeno rebanho. Atenção que os judeus que escutavam esta parábola, eles se entendiam muito bem. Havia duas formas para acompanhar um rebanho. A primeira era a forma de uma pessoa assalariada que conduz o rebanho. Isto significa que um rico senhor possui as ovelhas e ele manda outros, os pastores assalariados, para pastorear estas ovelhas. É claro que esta pessoa não está muito interessada nas ovelhas, e se ela deve escolher entre a sua própria vida e as ovelhas, ele foge
Ele não quer perder nada, não quer perder a sua vida pelas ovelhas. O outro é o caso do pastor que possui um pequeno rebanho e quase que considera as ovelhas como suas filhas. É a família dele. E às vezes este rebanho é chamado de segulá. Segulá. Esta é uma palavra muito especial no Antigo Testamento e significa propriedade pessoal, particular, querida de Deus, o tesouro de Deus. Aqui Jesus apresenta este pequeno rebanho como o tesouro do pastor, o tesouro de Deus. Esta é a forma que Jesus considera cada um de nós, o seu tesouro. E no mesmo tempo, ele ensina para nós como pastorear o rebanho que é confiado também a nós, porque a cada um de nós é confiado um rebanho. Jesus diz: façam como eu faço. Considere o rebanho confiado a vocês como o tesouro de vocês, a segulá, a propriedade pessoal, particular, especial, querida de Deus. É muita coisa que podemos refletir hoje, queridos irmãos. Todos nós iniciamos a nossa vida como ovelhas e acabamos como pastores. Você inicia como filho e acaba sendo um pai, sendo um avô, sendo uma mãe. O trecho de hoje fala muito alto a todos aqueles que têm alguma responsabilidade para com os irmãos. Todos aqueles que têm um pequeno rebanho ou grande rebanho a eles confiado. Irmão, você pode ter uma responsabilidade social, algum papel na sociedade. Pensem, por exemplo, um professor. Ele tem também o seu rebanho, um professor na escola, que são os alunos. Pode pensar em um prefeito em uma cidade, que tem um rebanho da cidade. Pode pensar em um médico no hospital. Eles também têm rebanhos para curar. Todos eles são como que pastores de um rebanho especial. E eles podem se considerar assalariados e aproveitar do rebanho, ou podem se considerar bons pastores, como Jesus. Então, o rebanho é algo de muito querido, é o tesouro deles, o tesouro do coração. Irmão, você pode ter uma responsabilidade não social, mas uma responsabilidade familiar. A sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, são o pequeno rebanho que Deus te confia e que você deve pastorear com carinho, disposto a entregar a tua vida por estas ovelhinhas queridas. Você pode ter uma responsabilidade em uma casa de acolhida, como é a Missão Belém, com as ovelhas que vêm da rua, arrebentada pelos vícios. Você tem uma missão de ser coordenador, ou vice, ou monitor, ou ajudante. Esta é uma missão de pastor. Ou você, meu irmão, pode ter uma responsabilidade dentro da igreja, no seu grupo de evangelização, nas equipes de evangelização, como coordenador, ou vice, ou sireneu, ou responsável de algum setor. Você, em qualquer canto você se encontre, você é chamado a ser pastor e a repetir com Jesus: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Repita isso no seu coração: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Queridos irmãos, todos nós que temos uma responsabilidade, somos chamados por Deus a ter responsabilidade. Isto é, somos chamados a agir respondendo à missão que nos foi confiada. Se você é um pastor, não pode ser um pastor irresponsável, superficial, porque as ovelhas existem,
e elas caem no abismo se o pastor não guia elas. As ovelhas serão devoradas pelo lobo se não há pastor. Isso significa que se você tem uma responsabilidade, então haja com responsabilidade. E haja também com carinho. Somos chamados a apertar ao nosso peito cada ovelha nossa, a carregá-la nos ombros, como Jesus fez, a enfaixar as feridas, como Jesus fez. Todos nós temos a imagem do bom pastor, isso é bom, é verdade, e todos nós nos identificamos com a ovelhinha que o pastor tem no colo, nos ombros, e isso também é muito verdadeiro. Mas devemos nos identificar também no Cristo bom pastor, e saber que nós também somos pequenos pastores, que devem carregar nos seus ombros as ovelhas, não somente ser carregado. Irmão, você não é coordenador pastor só de fachada, de nome. Deus te chamou de fato. Muitas vidas dependem de você. Muitas vidas dependem do teu sim. Você deve entender muito bem que você é o principal canal de graça para as ovelhinhas que te foram confiadas. Você é o canal da graça de Deus para elas. E se você for um canal assoreado, obstruído, fechado pelo lixo dos teus pecados, então o que vai chegar? Qual água de Deus vai chegar para a tua equipe, para a tua casa? Todo mundo morrerá de sede. Entende? Você é realmente como um canal. Aí você já viu aqueles canais do Haiti que estão completamente obstruídos, assoreados, cheios de lixo, e a água não passa. Em vez de ser canais onde a água escorre, são diques, barragens para a água. Imagina o que é ser um pastor desse jeito. Em vez de ser um canal de graça, você é um dique contra a graça, uma barragem para impedir a graça. Como isso é um grande exame de consciência que devemos fazer, todos nós. Pense um pouco, se numa família faltasse a mãe, ou se a mãe fosse uma prostituta ausente, o que aconteceria com os filhos e as crianças? Eles sentiriam um vazio enorme, uma tristeza enorme, e teriam muita chance de cair no mundo, na rua, na cadeia. Sabemos muito bem que a porta do crime, do mundo do crime, é a desestruturação familiar, a falta do pai e da mãe. O mesmo vale para a sua equipe, a sua casa. Se você não for um bom pai, uma boa mãe, então nada de bom vai nascer. As pessoas não amadurecem, os filhos não crescem espiritualmente e logo vão procurar a droga. Se você não dá amor, então eles procuram a droga. Procuram preencher o seu vazio interior com a droga. Isso é matemático e triste. Você entende a responsabilidade do pastor? Como ela é bonita. E não há como falar, eu quero ficar uma ovelha a vida inteira. Não, você não nasceu para isso. Você não nasceu só para receber amor. Você nasceu para dar amor. Esta é a coroação da vida. Esta é o ponto máximo da vida de cada um de nós. Dar amor. Gerar filhos. Ser pai custa. Ser mãe custa. Acabou o tempo do futebol. Acabou o tempo da cabeleireira. Acabou o tempo das baladas. Acabou o tempo de ter tempo. Agora tudo está sacrificado pelos teus filhos. Querido irmão, coordenador, pastor, você se pergunte se você assume as tuas ovelhas, as ovelhas do teu grupo, como Jesus assume você e carrega você nos ombros. Jesus diz que conhece cada ovelha pelo nome, isto é, pessoalmente. Jesus te conhece pessoalmente na tua alma profunda. Será que você conhece bem os nomes,
até somente os nomes, de todos os do teu grupo, da tua casa. Você tem um amor especial, diferente para cada um, como uma mãe tem para cada seu filho, um amor particular. Jesus disse que o bom pastor dá a vida. Será que eu estou dando a vida para as pessoas que Deus me confiou? Para a equipe que Deus me confiou? Para a família que Deus me confiou? Será que eu estou dando a vida para a casa que Deus me confiou? Ou será que a gente sente tudo como um peso? Será que tudo é uma dor de cabeça? Eu não tenho tempo. Meu Deus, estou sufocado. Será que este é o nosso modo de raciocinar? Atenção, meu irmão, porque Deus coloca em você a sua própria paternidade. Deus coloca em você a sua própria paternidade. E você pode ser um bom canal ou um canal que mata a nascente, um canal assoreado, um canal que não permite ao amor passar. Quantas pessoas têm dificuldade a rezar o Pai Nosso porque essa palavra lembra a elas a experiência negativa com o seu pai. Atenção, porque não há como fugir disso. Você nasce ovelha e morre pastor. Você nasce filho e morre pai, ou físico ou espiritual. Esta é a vida, este é o desígnio de Deus para cada um de nós. Jesus diz que o pastor luta com os lobos e defende as ovelhas. Você está lutando para defender as ovelhas, para salvar as ovelhas? Irmãos, hoje, diante deste trecho, desta palavra, Jesus chama cada um de nós a não ser um coordenador pastor de fachada, mas de coração, acolher, abraçar esta missão que recebemos. Cada filho, cada pessoa confiada é um presente de Deus, é um tesouro de Deus. Não é uma dor de cabeça, não te faz perder tempo, não, porque este é o tempo que nós temos, o mais precioso tempo é o tempo que você dedica aos teus irmãos. Isso nós podemos aprender do bom pastor. Escute mais uma vez estas palavras e seja esta a nossa reflexão de hoje, e a partir disso vamos escolher o nosso propósito. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ser pastor é amar a sua ovelha, a ovelha que lhe é confiada pelo seu grande pastor. É fixar os olhos nela e acompanhar todos os seus movimentos. É se preocupar se está crescendo bem, alimentando-a com o pão da palavra. É olhar suas feridas e acalmar suas dores, levando o bálsamo da compaixão. É guiá-la e protegê-la do mercenário, atento a devorá-la. É instruir, mostrando o caminho a seguir. Jesus, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ser pastor é ver naquela ovelha a si mesmo, ovelha frágil que foi resgatada e cuidada. Ser pastor é aprender do grande pastor a ser pastor, com verdade e responsabilidade.
porque cada vida é um tesouro valioso que não tem preço. É acreditar que esta ovelha um dia também será pastor e caminhará à procura de outras ovelhas que se perderam pelo caminho, obedecendo àquela voz que um dia escutou e reconheceu, e que hoje novamente a chama, agora como pastor, para repetir este ciclo de amor, este amor que dá a vida sem hesitar, arriscando tudo, sem medo. Queridas ovelhinhas, vivamos juntos este dia sob a luz do nosso bom pastor, Jesus. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, queridos irmãos, a todos.